Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal, eu sou Karina Pereira e está começando o episódio 64 do podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Nesse bate-papo, vamos dar dicas para os empreendedores pagarem as contas em dia e não correrem o risco de ficar inadimplentes. O nosso convidado é o auditor e consultor empresarial Dalton Palhares. Bem-vindo, Dalton. Bom dia, Karina. Obrigado. E o nosso parceiro também está aqui com a gente, Leonardo Medina, que é analista do Sebrae Minas e está aqui mais uma vez com a gente. Bem-vindo. Obrigado, Karina. Gente, para começar, eu queria que vocês me explicassem quais os motivos que levam as empresas a ficarem inadimplentes. Obviamente, assim, é a questão da falta do recurso financeiro para poder estar saldando suas dívidas, seus compromissos, né? A gente pode dividir a causa dessa falta de recurso em fatores externos e fatores internos. Em termos de fatores externos, a gente vê, por exemplo, a questão tributária, quando há um aumento de imposto, aumento da carga tributária, que aquilo ali vai fazer com que o empresário tenha um desembolso de recurso maior do que o que ele estava preparado para fazer e pode estar levando ele a ter essa falta de recurso. Você tem questão de acirramento de concorrência, entendeu? Uma concorrência que aparece, uma loja que abre do lado da sua, abre na mesma região que a sua. Você tem a questão do e-commerce, da internet, de produtos que são oferecidos, que hoje o consumidor pode estar comprando de qualquer lugar, não necessariamente precisa estar indo até a sua loja para poder estar comprando aquele produto. E quando a gente fala de questões internas, é questão básica de planejamento, de saber, de ter um fluxo de caixa, para saber quanto que você vai precisar de dinheiro, se você vai precisar, o volume de vendas que você tem que ter, se você não tem que estar fazendo uma promoção para poder estar tendo um dinheiro antes. Se o empresário ele conhece do negócio dele para poder estar fazendo a gestão do caixa dele. Mas é importante trazer o seguinte, além da questão mercadológica, o e-commerce, ele traz uma questão de benefício fiscal. E isso impacta diretamente na necessidade de crédito da empresa e, obviamente, quanto menor a necessidade de crédito, menor o recurso que essa empresa pega e maior a capacidade que ela tende a apresentar de pagar e, assim, não ficar inadimplente. E nessa distinção que ele traz do interno com o externo, a gente percebe que a recorrência maior de problemas, né, que acontecem nas empresas, ela parte muito mais do interno. Isso é uma coisa, assim, preocupante por um lado, porque, poxa, a gente está entendendo que tem um trabalho enorme para ser feito de conscientização, de capacitação, de melhoria da gestão desse negócio por parte do empresário, mas, por outro lado, também traz um conforto no sentido de que depende do empresário, né? Assim, ele óbvio, está sujeito às externalidades, ele está sujeito a ela. Mas o bom proceder interno dele na empresa, né, que a gente vai ter a condição de falar um pouco mais aqui ao longo desse episódio, de certa forma o blinda ou pelo menos minimiza os impactos dessa externalidade. E quais as consequências que o dono da empresa pode sofrer por não pagar as contas em dia? A pessoa física, por exemplo, se ela não pagar, o nome dela vai para o SPC. Mas e o dono da empresa? O que pode acontecer com a empresa e com ele? Você tem vários níveis de consequência. A inicial vai ser, por exemplo, a restrição de... Se você está devendo um fornecedor, aquele fornecedor não vai te vender mais. Se você deixar de pagar uma conta de luz, você corre o risco do seu negócio parar, porque a CEMIG vai chegar e vai cortar, ou a companhia energética vai chegar e vai cortar o fornecimento. Se você não paga um funcionário, você vai ter uma desmotivação total. Quer dizer, independente das questões trabalhistas que podem ser acarretadas em função da falta de pagamento, de honrar esse compromisso com o funcionário em dia, você tem a desmotivação da pessoa. Como é que você vai ter uma loja que você tem um vendedor que não recebe? A desmotivação dele para trabalhar é total. Quer dizer, você vai ter um impacto grande na lucratividade do seu negócio a partir do momento que você deixar de quitar essas dívidas. O fornecedor não vai te vender um produto a prazo se você não pagou a fatura anterior. Ele não vai querer te vender. Certidões negativas, ele passa a conseguir a não ter acesso, né? E muitas instituições financeiras, na hora de conceder o crédito, pede desse empresário, né? Deixa eu ver a sua certidão negativa de débitos aqui, às vezes. E ele vai estar com quer dizer, isso aí seria uma consequência inicial. Aí depois você tem já devendo há mais tempo, já com problema há mais tempo, você vai começar a ter títulos protestados em cartório e pode chegar a ter um pedido de falência. Quer dizer, algum fornecedor seu pode chegar e entrar, executar um título seu que foi protestado e te pedir falência para estar quebrando o seu negócio. Então, essa questão da inadimplência é uma questão muito séria
E tem que ser olhado com muita atenção pelo empresário para ele evitar que ele chegue neste ponto. E buscar crédito para pagar essa dívida é ou não é uma boa alternativa? Eu entendo que seja. Se ele tem um planejamento e percebe que vai faltar dinheiro para pagar um fornecedor, ele tinha que pegar o telefone e ligar ao fornecedor aqui, ó. Estou com um problema aqui e tal. Vão negociar a minha fatura? Quer dizer, antes de chegar no crédito, tem que tentar negociar com quem ele deve. Negociar com os fornecedores. Quer dizer, vamos alongar esse prazo? Eu te falei que eu te pagava em 30, 60, 90. Vamos para 45, 90 e tal, porque eu estou com dificuldade. Para evitar o quê? Que essa coisa avance, ele tem um protesto e ele tem que recorrer ao crédito. É porque, às vezes, é mais fácil a gente ir no banco, pegar um empréstimo no banco, porque você não tem que negociar, você não passa vergonha nenhuma, do que ter que negociar com o fornecedor, né? E é comum, né? Então, todo mundo deve... Não é uma vergonha você negociar com o fornecedor, por exemplo. De forma alguma. Eu acho que é uma atitude salutar, quer dizer, faz bem para a sua empresa. Você vai estar negociando, às vezes conseguindo alongar os prazos de pagamento, tentar encurtar seus prazos de recebimento. Se você vende com um prazo muito longo, tenta, às vezes, puxar para um prazo mais curto, que aquele dinheiro que entrar para você lá na frente vai entrar antes, entendeu? O que você ia pagar, você vai pagar depois. Aí, se chega um ponto que realmente fica insustentável, que você vê que não tem solução, aí sim você tem que estar partindo para o crédito. Né? É importante que você enxergue que essa situação de você precisar de um crédito é uma situação temporária por conta de alguma coisa que aconteceu no seu negócio. Porque se for uma situação que recorrente, que se perceba que o seu negócio ele deixou de ser lucrativo, você vai entrar numa bola de neve e não vai conseguir pagar e sua empresa vai falir. E o que a gente está dizendo aqui, o que ele está trazendo aqui é o seguinte: antes de se pensar no crédito, olhe para dentro. Olhe para dentro do seu negócio. E existe uma expressão que a gente fala muito com os empresários, que é o autofinanciamento. O que é o autofinanciamento? É você olhar para dentro do seu negócio e encontrar dentro do seu negócio mecanismos que te gerem um recurso que não está necessariamente na sua operação corrente. O que a gente está dizendo? Tem um estoque que está parado ali, que não está girando? Esse estoque é dinheiro, esse estoque é crédito que está dentro do seu negócio. O prazo de pagamento de fornecedores que o Dalton falou aqui é crédito. Quando o fornecedor te fala assim, ô Karina, eu vou te dar 30 dias para você me pagar. O que ele está te falando? Ele está te falando o seguinte: eu estou te dando um crédito de 30 dias. Se a gente está falando aqui de negociar com o fornecedor, muitas vezes você vai negociar com o fornecedor que você já comprou, que você já deve. Mas você tem que pegar no seu setor de compra, se é você mesmo que compra, e assim, não, eu não posso mais comprar para pagar com 30. Então, o fornecedor, eu quero comprar, não, vão fechar essa compra, o preço está ok, eu concordo, mas eu não quero 30, eu quero 40, eu quero 50, eu quero 60 dias para estar pagando. Ah, não tem condição, então vou buscar outro fornecedor. Eu vou buscar alguém que tenha um prazo que atenda a minha questão financeira. Entendeu? Então, assim, antes da gente chegar no crédito, tem inúmeras situações que têm que ser avaliadas dentro do negócio deste empresário para ele evitar chegar no crédito. É o que eu estava falando, tem que usar criatividade. É muito mais fácil você ligar para o seu gerente e falar assim, eu estou precisando de dinheiro. Eu tenho crédito aí? Você me faz um empréstimo? Qual link você tem? Eu digo pior, é muito mais fácil, ao invés até de ligar para o gerente, ele olhar para o cheque especial dele... Que é pior ainda. Que é pior ainda. Exato. Né? E aí, no ponto que a Karina comentou que, poxa, é mais fácil, né? O mais fácil na parte do crédito, na maioria das vezes, ele é necessariamente pior. Se a gente for avaliar quais linhas de crédito que a gente tem disponível, nós, CPF, aqui, todos nós, as empresas, quais são? É o cartão de crédito e o cheque especial. Você não precisa conversar com ninguém. Você não precisa... na mão. Tá na mão, tá na carteira, tá no celular. Não precisa passar vergonha que você diz Exatamente. De estar ligando para alguém, de nossa, vai perceber que eu tô precisando. Então, é só gastar. A gente já abordou isso nos episódios passados, né, que a gente tratou sobre o crédito, com essa questão da facilidade, né? Quando a gente fala dos tipos de financiamento, dos tipos de empréstimo que tem, a gente falou muito claramente disso, até convido quem está nos assistindo aqui a buscar esses episódios anteriores, porque essas linhas de crédito que ficam muito disponíveis, elas têm, de fato, um risco maior para a instituição financeira. Porque tá ali, não sabe que horas vai pegar, para que vai pegar, como é que vai pagar, para que vai utilizar. Então, assim, quando a instituição financeira disponibiliza essa linha de crédito para o empresário, essas que estão à mão, a instituição financeira coloca isso na conta e essa linha de crédito ela é mais cara. Né? Então, é importante ter esse cuidado. E se eu estou inadimplente, eu não tenho como pagar todas as minhas dívidas, eu preciso escolher, eu tenho que priorizar algumas coisas, tem conta que realmente é mais importante e essa eu tenho que pagar? Sem dúvida. Eu dei exemplo aqui, se você deixar de pagar, por exemplo, uma energia elétrica, como é que você vai trabalhar sem energia elétrica? Sua loja sem luz? Se você não pagar um telefone, como é que seus clientes te contactam?
Se você, na sua relação de venda, você tem o produto A, B, C e D, que são seus produtos chefe de venda, são os que mais vendem. Esses fornecedores desses produtos são os que você tem que ter o maior cuidado com eles. Aquele cara que te vende um produto, que é um produto que você vende pouquíssimo no mês, não sei o quê, é mais fácil você ficar inadimplente com ele do que ficar inadimplente com o carro-chefe da sua empresa. Então, você tem que realmente priorizar. E, assim, e para cada empresa, a gente não tem uma receita de bolo. Cada empresa você tem que analisar ela e ver qual que são as contas primordiais para aquela empresa em relação às outras. Quer dizer, funcionário. Você pode, às vezes, deixar de estar pagando um FGTS, vai pagar em atraso depois, entendeu? Está pagando algum encargo, mas o funcionário precisa de dinheiro para pagar a conta dele, entendeu? Você vai deixar de pagar um vale-transporte. Como é que o funcionário vai trabalhar? Não tem como. Ele precisa disso. Vai dar um vale-refeição. Como é que seu funcionário almoça? Então, você tem que listar lá, ver qual nível de dificuldade você está tendo, fazer lista do que você tem que pagar e escolher aquelas que são as prioritárias. Se a empresa chegou nesse nível de priorizar contas, é mais do que urgente que ele olhe para dentro do negócio dele, que ele repense a operação. A gente está falando de repensar o negócio, obviamente, esse é um caso extremo, mas ele precisa repensar a operação. Ele precisa olhar para dentro e entender esses prazos que ele está praticando no negócio dele, seja pagamento, recebimento. Ele precisa olhar para o estoque, ver o que tem de estoque parado, o estoque que gira pouco, o tanto de energia, de recurso que ele coloca naquilo ali que não está gerando resultado para ele. Ele precisa olhar para o quadro de funcionários dele e ver se está adequado. Então, assim, a gente fala que finanças é o reflexo de uma série de outras situações que podem acontecer na empresa que não necessariamente estão ligadas, estão debaixo, vamos dizer assim, do tema das finanças, né? Quando a gente trata da inadimplência, que é o tópico aí que você nos perguntou agora, a gente tem que entender que a inadimplência, pensando nessa lógica da organização do negócio, do controle financeiro, do olhar para dentro, do entender, do empresário assumir os vários papéis que ele precisa assumir dentro do negócio dele, a inadimplência está lá no finalzinho dessa linha. É como se fosse assim, imagina um carro com um tanque de gasolina cheio e você fazendo uma viagem. Então você está rodando ali a 2, 3 horas de carro, a sua gasolina está acabando, não tem posto. Esse passo inicial, esse ponto inicial da inadimplência, que é talvez seja você priorizar quanto você vai pagar, é a hora que acende a luzinha da reserva. Assim, ainda quanto a essa questão de qual conta escolher, uma outra dica que eu daria seria a questão de você ver multa e juros que você vai estar pagando. Se você tem 2 contas para ser pagas, e numa conta a multa é de 10%, na outra a multa é de 5%, prioriza de 10%. Porque depois, quando você for quitar, porque a intenção aqui não é dar dica para deixar de pagar. Sabemos que tudo vai ser pago, mas se você está com uma dificuldade financeira e tem que escolher o que pagar, paga aquela mais onerosa. E dá para ligar também e tentar negociar com o credor, né? Sim, Sempre. sem dúvida. Paga a que te custa mais, por quê? Porque quando você for quitar aquela, você vai pagar só 5% de multa, enquanto naquela anterior, que você já quitou, você teria que pagar 10%. Então, você está fazendo economia, não deixa de ser um planejamento. Principalmente passa por 2 pontos. Qual é o tipo de conta que, se eu não pagar, trava meu negócio no mês seguinte? Ou seja, no mês seguinte, meu empresário não tem dinheiro para vir trabalhar. Meu funcionário não tem dinheiro para vir trabalhar. No mês seguinte, o meu fornecedor não me vende, eu não vou ter produto para vender. Então, o que trava meu negócio no mês seguinte? Ou seja, vai me fazer parar de operar agora, né? E dessas, o que é mais oneroso? Então, ele precisa conseguir fazer esse equilíbrio. Ele precisa entender que o negócio dele precisa continuar aberto, funcionando, para que ele tenha tempo de olhar para dentro e reestruturar essa operação que está deficitária, que está problemática, para que a partir dessa reestruturação da operação, ele consiga começar a gerar caixa e ir pagando até que vai chegar no médio e longo prazo e ele vai conseguir ter a vida regularizada. Queria que vocês dessem dicas para o empreendedor não ficar inadimplente. Se fosse resumir em uma dica só, seria assim, planejamento. É preciso planejar. A pessoa tem que conhecer o seu negócio, planejar o seu negócio, tem que conhecer quais são seus pontos chaves, quais são aqueles pontos impactantes para o seu negócio. Então, assim, às vezes, é uma pessoa que vende com cartão de crédito de 10 vezes, quer dizer, e não tem um capital de giro para estar bancando essa venda e faz desconto. Quer dizer, então, o desconto vai trazer para o resultado dele uma carga de juros muito alta. Então, quer dizer, ele tem que estar atento às oportunidades de mercado, qual banco, qual operadora de cartão está dando as menores taxas de desconto. Hoje, com a taxa de juros muito alta, essas operadoras têm subido os
suas taxas de desconto constantemente. Então, a pessoa tem que estar atenta a isso no dia a dia para saber. Às vezes, ele usar uma maquininha para vender um produto de 6 vezes é vantajoso, enquanto se for de 10 vezes tem que ser outra maquininha. Ele tem que ter assim, um fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma coisa muito básica para quem quer ter um controle financeiro. Quer dizer, ele tem que saber o que ele vai receber, quando ele vai receber e o que ele tem para pagar nesse mesmo período. Quer dizer, ali, ele tendo esse fluxo de caixa, ele vai enxergar em qual momento ele vai passar a ser deficitário. Pode ser assim, eu fiz uma venda agora, e tem um pagamento, aí daqui a 2 meses, pelo meu negócio, vai faltar dinheiro. Então, ele tem que entender, na hora que ele enxergar que já vai faltar dinheiro daqui a 2 meses, ele pode, às vezes, pegar um produto dele, fazer uma promoção, ele pode, às vezes, já ligar para o fornecedor para fazer uma renegociação daquele título para poder tentar postergar aquele pagamento. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta assim, importantíssima para a gestão de caixa, para evitar o quê? Que se tenha a inadimplência ou que já se enxergue com antecedência que a inadimplência vai acontecer. Quer dizer, que vai te faltar dinheiro. Que aí você tem tempo para quê? Para se planejar, para evitar que isso aconteça. A gente vê outra situação também de empresas que quanto mais vendem, mais apertadas elas ficam. Parece assim uma coisa contraditória, mas a gente chama assim, é a questão do ciclo financeiro. Às vezes a pessoa compra um produto que ela paga à vista, ela vende aquele produto, mas vende a prazo. Comprei hoje à vista. É o descasamento de caixa. Paguei hoje R$1.000 para comprar aquele produto. E já vendi o produto e vendi por R$2.000. Só que eu vou receber só daqui a 30 dias. Então, você vai ter um período aí do pagamento até o recebimento que você está com o seu caixa descoberto. Então, você precisa ter um capital de giro, precisa ter um dinheiro para poder estar suportando o pagamento das suas outras contas nesse período. Então, se ao invés de você vender um produto aqui hoje, você vendeu 10 produtos, esse descasamento vai ser muito maior. Então, quanto mais se vende, mais dinheiro precisa, é contraditório. Então, ela vai precisar fazer essa conta de enxergar qual que é o valor do capital de giro, do dinheiro que ela tem que ter disponível, até para poder fazer um aumento de venda. Porque ela vai pagar hoje para receber lá na frente. Entendeu? Então, assim, são vários itens do planejamento que são importantes que sejam avaliados. E, assim, um ponto que eu acho assim, importante, a gente escuta demais quando a gente fala de planejamento, Dalton, e eu tenho certeza que você também já ouviu, né? Para tudo isso existe ferramenta. Tá? A gente falou aqui de cálculo da inadimplência lá no começo da conversa, a gente está falando aqui de fluxo de caixa, prazo de pagamento fornecedor, a gente está falando de prazo de recebimento de cliente, o Dalton falou de ponto de equilíbrio, que está lá na DRE, na apuração de resultados. Então, assim, para tudo isso existe ferramentas de mercado, existe no site do Sebrae, no caderno de gestão, ferramenta para todas essas iniciativas, mas um ponto, para todas essas necessidades, mas um ponto que eu acho que é importante, assim, muitas vezes é cultural. Tá? O empresário, quer ver um ponto que é muito cultural, um mito, que eu acho que os empresários precisam quebrar esse mito? Formação de preço de venda. O que a gente mais escuta? Como é que você forma seu preço de venda? Não, me ensinaram um dia que eu pego quanto que eu pago, multiplico por 3. Por quê? 1/3 é o quanto que eu pago. O outro terço é o custo fixo e tal. E o último terço é meu lucro. Ilusão. Não é assim que funciona. Tem a forma de se fazer, tem ferramentas que automatizam isso para você a custo zero. E qual que é o impacto disso? Esses dias eu estava assessorando uma empresa, conversando com o empresário, e a gente foi exatamente nesse ponto da formação do preço de venda. O empresário reclamando que trabalha, não sobra dinheiro. Ok. Mas eu perguntei assim, mas você tem muita perda de cliente? Olha, de cada 10 orçamentos aqui, de pedido de orçamento que eu recebo, eu fecho 3. Mas meu negócio dá muito lucro. Então vamos olhar seu preço de venda, como é que estava? Qual que é a sua margem esperada? Não, eu quero trabalhar aqui com uma margem de 25%, 30%. 80% do mix de produto dele, a margem de lucro estava acima de 70%. Nossa, baita negócio, uma margem de lucro de 70%. Desde que venda, né? Desde que venda. A empresa não consegue vender. E aí você olha para o mercado, e o mercado está bombando, com um monte de empresa vendendo pra caramba. Quando você vai olhar na precificação, os produtos estão mais calibrados, o preço está melhor calibrado para aquilo que o mercado espera, né? Então, assim, é importante que o empresário se desapegue de mitos. Aquele empresário que fala, tem 30 anos que eu faço isso, meu amigo, de 30 anos para cá, o mundo mudou 5 vezes. Você precisa repensar o seu jeito, você precisa se desapegar dessas coisas. Tem que se adaptar. E a formação de preço de venda hoje, ela tem que ter o limitador, que é o preço de mercado. Não adianta você falar, não, eu quero ganhar 30%, 10%, 20%, 50%. Não interessa. Você tem que ver quanto seu concorrente está cobrando.
Entendeu? Eu quero vender esse produto por 100, mas o cara ali da esquina está vendendo por 90. O Não adianta. mercado O manda. mercado é que dita. O mercado que manda. E com o e-commerce, com a internet, venda por internet, está mandando mais ainda e mandando para baixo. Então, você tem que ter também, assim, uma qualidade de atendimento, uma prestação de serviço dentro do seu negócio excelente. Você tem que cativar aquele cliente, trazer aquele cliente para dentro. É o valor entendeu? percebido, né? Porque assim, você tem que ter um bom atendimento, sua vendedora tem que ser simpática, você tem que ser simpático, entendeu? Ser solícito. Por quê? Porque o cara vai lá no aplicativozinho, dá 3 cliques lá, comprou o produto igual ao seu e às vezes mais barato. Então, você tem que ter um diferencial. Você tem que ser criativo. Então, empreendedor, para evitar que as dívidas da sua empresa se acumulem, faça um controle das finanças aí da sua empresa e, principalmente, faça um controle dos pagamentos. O nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Obrigada, Dalton, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer estar participando aqui com vocês. E obrigada, Léo, por mais uma vez estar aqui conosco. Obrigado, Karina. E se a sua empresa está passando por um momento difícil, procure o Sebrae, esclareça todas as suas dúvidas antes de tomar uma decisão que impacte a vida financeira da sua empresa. Ligue para a gente 0800 570 0800 ou acesse o site sebrae.mg e agende uma consultoria com um especialista no assunto. E se você está pensando em contratar um novo funcionário para a sua empresa, esse é o assunto do nosso próximo episódio. Você vai saber como fazer uma boa escolha, hein? Até lá! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?